Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, podendo servir aos irmãos com a preciosa palavra do Senhor. Mas, assim como da última vez, não sei se os irmãos lembram, esse primeiro minutinho é aquele para a gente estabilizar, porque não é fácil, é o imperfeito, em nome do perfeito, falando aos imperfeitos. Isso não é brincadeira, tá? Agradeço a Deus por essa oportunidade, por poder estar aqui nessa manhã. E queria que os irmãos, para iniciarmos, abrissem a Bíblia no texto, na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esse é o texto que vai nortear toda a mensagem nessa manhã, tá, queridos? Ela já está projetada, mas os irmãos que forem habilidosos aí na espada, tomara que todos, né? Alguns acabam enferrujando por não manusear, mas espero que... E a palavra do Senhor diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, sendo eu o principal. Amém, queridos? Esta palavra é digna de toda aceitação. Esta palavra é fiel, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, sendo eu, sendo você, o principal. Que você leia esse texto pensando em você, não em Paulo, tá? Que você pense que você é o principal, porque Paulo pensava assim. Ele se colocava como protos, do grego protos, principal, primeiro, sendo o primeiro. Eu sou o primeiro pecador. Eu sou aquele que merece o primeiro lugar na fila dos pecadores. Então isso não é brincadeira, tá, irmãos? Que a gente tem esse espírito de humildade no nosso coração. E, dando continuidade, esse texto eu vou trabalhar ele em 3 etapas. A primeira etapa, em 3 partes. A primeira parte desse texto, ela fala sobre a qualidade dessa palavra. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A qualidade da palavra. A segunda parte fala sobre o fundamento. Qual o fundamento dessa palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Esse é o fundamento dessa palavra. E a terceira parte são os beneficiários desta palavra, dos quais, ou seja, todos, eu sou o principal. São 3 partes e eu quero começar falando sobre a parte fundamental, o núcleo desse texto. O fundamento: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Eu vou fazer uma pergunta meio retórica, mas é necessário, irmãos, faz parte. Quem aqui é pecador? Faz assim. Quem aqui é pecador? Quem aqui, vamos dar um passo à frente agora. Quem aqui é um pecador salvo? Quem aqui, mais um passo, irmãos, crê que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores? Amém, queridos, amém. Esta é a progressão da nossa fé. Primeiro passo, crermos que hoje, ainda que salvos, somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado, é mentiroso. Né? Cadê? Né? Exatamente, pecadores perdoados. E me lembra, né, uma música do Celso, né? É mentiroso, né? Não tem uma música que ele falava, né? Ah, do Elinho? Ah, do Elinho, é isso mesmo. Mas é interessante, irmãos, porque quem disser que não tem pecado é mentiroso.
E faz a palavra mentirosa também, faz Deus mentiroso. Então, é mentiroso. E quando a gente pega e pensa nisso, irmãos, que nós somos pecadores, uma vez, uma brincadeira, tá? Ele já passou, lá no céu ele não vai ficar bravo comigo, não. Eu perguntei assim, Wildo, você ainda é pecador? Eu? Eu não. Eu era pecador. Hoje eu não peco mais, não. Falei, é mesmo, Wildo? Falei, e eu novo na fé, eu falei, será que isso está certo, gente? Agora eu não sou mais pecador, né? Mas eu falei, o Wildo eu acho que não está dando para levar muito a sério, não. Mas era uma benção. O Wildo tinha umas coisas, né? Alguns aqui lembram dele, né? Mas só os da antiga. E eu cresci, irmãos, falando sobre esse fundamento, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Eu cresci na Wesleyana, ouvindo músicas como aquela que dizia assim, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz, hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Ah, irmãos, então eu cresci eu não era pequenininho, não, eu já era grandão, eu sempre fui grandão, né? Mas ouvindo essas coisas. E isso foi formando minha fé desde pequeno. Era louvor de qualidade, tá? Não era porcaria, não. Era coisa de substância. Então, que amor me concedeu Jesus. Que amor, não foi qualquer amor, não. Gozo santo e celeste luz. Então, eu fiquei ouvindo essas coisas, e hoje em dia a gente não está ouvindo muito isso. A gente não ouve tantos, mas a gente pode ouvir, a gente pode selecionar esses hinos. E sobre ainda a nossa condição de pecador, um outro hino que eu ouvia muito falava assim, o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder, queres do mal a vitória ganhar, terás no seu sangue o poder. Ah, então, eu ouvindo, dá vontade de cantar, né? Só no sangue de Jesus há poder, sim, o pecador, aceita o Cristo. São duas, é porque tem cantor e tem a harpa. Aceita o Cristo da cruz, aceita o dom de Jesus. Tem as duas, né? Então, amados, eu ouvi isso a minha vida toda, a minha infância toda. Então, isso me formou. Então, eu ouvia falar do pecado. Eu não tenho ouvido falar do pecado, irmãos. Por isso, Deus me incomodou a trazer essa mensagem. Porque tenho ouvido falar de Cristo. Mas que Cristo maldito é esse que não chama ao arrependimento, que não confronta o pecador, que não aponta o pecado? Que maldito Cristo é esse? Meu Cristo não é. Esse Cristo é anátema. Porque o Cristo da Bíblia, quando ele começou a pregar e a dizer, ele disse o quê? Arrependei-vos. Foi a primeira palavra, foi a primeira mensagem dele. Então, nós precisamos denunciar o pecado, precisamos apontar o pecado e precisamos apontar a cruz, apontar o sangue. Mas sem apontar o pecado, tudo fica muito vago. Eu estou sendo perdoado de quê? Eu estou me arrependendo de quê? Eu sou um pecador? Será? As coisas estão muito relativas, irmãos. Avançando aqui, porque Edivaldo me complicou aqui. Né, Edivaldo? Bom, o mundo não quer que você creia que é um pecador. Isso é o relativismo. O mundo não quer que você creia. Ele não quer que você creia. Isso é o relativismo. A sua crença fica meio, será? Será que isso é errado? Será que isso é absoluto? Será que isso é relativo? E você fica ali perdido. O mundo também não quer que você pense que você é um pecador. Isso é materialismo. Materialismo faz você focar só aqui, ó. Só aqui. Tudo material, nada fora desse padrão.
então você não pensa que você é pecador. Você não pensa. E, por fim, o mundo não quer que você sinta que você é um pecador. Ele te distrai. Cadê? Deixa eu ver se tem alguém com o celular na mão. Daqui é difícil ver, mas de vez em quando eu mesmo fico, misericórdia. Então, o mundo não quer que você sinta que você é um pecador. São vários artifícios, eu estou falando do celular, mas são várias coisas que podem fazer você ficar distraído. É a distração do mundo. Ela te distrai e você não pensa no seu pecado. Davi falava o quê? O meu pecado está constantemente diante de mim. Será que você sente o seu pecado? Será que você se entristece com o seu pecado? Ou será que é tudo alegria agora? É só festa, alegria? É tudo maravilha? A gente precisa sentir a dor também. Por quê? Porque até hoje nós pecamos e pecaremos até o dia da nossa redenção. Só após isso as coisas vão ser resolvidas, irmãos. E isso para aqueles que creem e receberem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O Gênesis é um mito, é ultrapassado, é insuficiente. Isso é o que dizem. Mas sem o Gênesis, muitos dos fundamentos e absolutos morais se acabam. Mas dizem que o Gênesis já era. O Gênesis passou, o Gênesis é incompleto, o Gênesis é a história da carochinha. Os fundamentos estão lá, amados. Hoje a Priscila veio aqui retratando um fundamento que está lá. A família, a formação da família. Princípio bíblico. Um homem e uma mulher se unindo, se tornando uma só carne, formando uma família. Esse é o padrão de Deus. Nós queremos o padrão de Deus, sim ou não? Mas o mundo não quer. O mundo quer relativizar, quer dizer que isso é arcaico, que o que importa é o amor. Se você se ama, tudo vale. Mas isso não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é mais do que o amor. O padrão bíblico exige justiça, exige padrão, existe modelo. Quando Deus foi fazer sua criação, ele tinha um projeto. E nesse projeto, ele disse, ao criar o homem, ele falou assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que padrão é melhor do que ele próprio? E nós fomos feitos, e o homem se tornou como o Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, com padrões morais. E o ideal de Deus nesse projeto era e permanece sendo ser um pai de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a sua glória, tá? Não é para a glória de homem nenhum, não, para a sua glória. Romanos 8, 29, irmãos, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse foi o projeto de Deus. Porém, os irmãos conhecem muito bem, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu precisaria, mas logo em seguida ali daquele projeto inicial, a gente vê em Gênesis 3, a semente do pecado germinando ali. Ela ainda não foi chamada, vocês podem procurar em Gênesis 3, quem quiser, não fala de pecado lá. Não cita pecado, não fala. Mas a semente do pecado estava lá. E a semente do pecado era e é a independência de Deus. É a independência. Esse foi o pecado de Adão. Adão não pecou quando desobedeceu. O pecado já estava
ele já se tornou irmão, vou te falar, pecadeiro? Era isso? Pecadeiro? Tipo, que faz o pecado, que produz o pecado, né? Acho que era isso que o irmão vou te falava. E aí ele se tornou uma fonte de pecado, Adão e Eva. E começou os pecados a brotarem. Um desses pecados, a Bíblia fala que pela desobediência de um homem veio um pecado, então foi a desobediência. Mas o pecado se originou na independência. Quando o nosso coração está independente, indiferente ao projeto de Deus, a gente peca, irmãos. Ainda que a gente não seja taxado de mentiroso, adúltero, porque a Bíblia fala que ainda sem lei havia pecado no mundo. Tem uns que falam que o pecado é transgressão da lei, ok. Mas no padrão de Deus, o pecado é tudo aquilo que é dissonante à natureza de Deus. Tudo aquilo que anda dissonante é pecado. Foge, é um desvio. Então, lá no céu, não sei se havia uma ordem. Vocês querubins, não queiram ser como eu. Creio que não havia essa ordem, não havia essa lei. Mas no coração de um querubim, vocês sabem o que aconteceu. E ele pecou, e ele caiu. Então, em Gênesis 3, amados, a gente vê essa semente do pecado, a independência, a gente vê o relativismo, o materialismo e a distração. Tudo ali, o relativismo. Não, será que é assim, Eva? Será? Talvez não. Relativizando, materialismo. Olha, isso aqui é interessante, é agradável, parece gostoso para eu comer e tal. E distração, estava distraindo ela do foco. Então havia essas três coisas e o pecado se consumou. A gente vê em Gênesis 3 os efeitos do pecado, a culpa, as desculpas, o medo, a injustiça, o juízo, a dor e a fadiga e a morte. Porém, um detalhe importante em Gênesis 3. O único que morreu ali em Gênesis 3 foi um inocente. Não foi um culpado. Foi um inocente, porque a Bíblia fala que Deus fez vestes para cobrir Adão. Então, o único que morreu ali em Gênesis foi um inocente. Foi derramado sangue, tá, irmãos? A palavra pecado, ela só aparece em Gênesis 4. Em Gênesis 4, a gente vê a natureza adâmica gerando a primeira morte na raça humana. Porém, ela foi precedida por inveja, ira, tristeza, descontrole e sucedida por mentira, maldição, medo e murmuração. Ainda assim, é interessante, quem tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, que Deus não se retirou, não se afastou de Caim, mesmo depois de ter matado, de ter cometido o assassinato do seu irmão. A Bíblia diz no versículo 16 que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Não foi Deus que se afastou de Caim, foi Caim que se afastou de Deus. Na verdade, irmãos, o pecado, ele é pior que a doença, pior que a pobreza e pior que a morte. Porque todas essas três coisas não te afastam de Deus, mas o pecado te afasta. E é por isso que nós vemos o profeta dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso, irmãos? E aqui fala que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Isaías 59. E em Isaías 59 tem um outro texto que muitos não prestam atenção, o versículo 13. É bem mais para frente, que fala desse pecado, que fala que o retirarmos-nos do nosso Deus
fala que dos sintomas do pecado é a gente se retirar de Deus. A gente se afasta. A gente deixa essa presença do Senhor com facilidade por causa do pecado. Então, como Caim, nós somos os primeiros a levantar muros. Eu lembro o irmão Junquilho, nas escolas bíblicas aqui, sempre falando isso, falando que Caim edificou a primeira cidade, Enoque, nome do filho dele, então levantou muros. E assim, nós também levantamos muros aos aqueles que estão à nossa volta, irmãos. Com a indiferença, com o egoísmo. A gente também levanta muros hoje. A gente quer viver, às vezes, uma vida isolada. Então, não foi só Caim que levantou muros, que edificou ali uma cidade, que falou, isso aqui é meu. Pecado só propagou, foi crescendo o dilúvio. Um pouco mais à frente veio o dilúvio, veio o juízo. Mas o projeto de Deus sempre esteve de pé, queridos. O projeto de Deus nunca parou. O projeto de Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um projeto. E mesmo em Gênesis 3, Deus anuncia que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então esse projeto estava ali. Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. Deus nunca foi surpreendido. Não, Deus? De jeito, nosso Deus não. Não tem um hino que fala quem é Deus como nosso Deus? Não tem. Como nosso Deus não. Os outros deuses pegam e o que aconteceu? Os outros deuses sim, os deuses dos povos, né, Junquilho? O nosso Deus não. Né? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E aí, queridos, Deus sempre tem uma arca. Deus sempre tem uma arca. Tem um dilúvio, tem um juízo, mas tem uma arca. E essa arca, ela teve todo um planejamento. Deus entregou o projeto a Noé e supervisionou o projeto. E no final, ele ainda deu acabamento final. Ele pegou e deu acabamento. Sem aquele acabamento, eu acho que não ia dar certo não. Acho que iria começar a merejar água ali para tudo que é lado. E a arca que ele fez com todo cuidado, né? No final, não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar com misericórdia. Você pode ter o maior projeto, você pode fazer tudo o que Ele mandou, e você ser um servo inútil. E é assim, né? A gente faz tudo, e no final, sábios seremos se nos considerarmos servos inúteis. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos? Essa é a arca onde a gente pode ficar seguro. É a arca provida pelo próprio Deus. Não é na força do homem que essa arca trabalha. É na força do próprio Deus. O próprio braço do Senhor trouxe a justiça. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Vocês não ficarão na obscuridade, irmãos. Nem eu estou, nem estarei. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a alegria deste povo, aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota
com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? É esse reino que nós esperamos, irmãos. A gente tem tanta esperança, às vezes, ou tanta desesperança no governo, nos nossos governos, nos nossos governantes, nas coisas, mas é esse reino que a gente deve almejar, irmãos. Não vamos ficar criando caso, entrando em embate com os irmãos, com um irmão com o outro, por causa dessa podridão que é a política. Pelo amor de Deus, irmãos, não crie um obstáculo com o seu irmão, não deixe de congregar por causa disso. Irmãos, estejamos juntos, em nome de Jesus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, é Ele que fará, irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele disse: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não é assim não. Tem muita igreja que está chamando o pecador, e o pecador está ficando lá de qualquer jeito. Vocês sabem disso, não é novidade. Vocês olham aí YouTube, minha informação está para tudo que é lado. A gente fala aqui as coisas, a gente tem que até selecionar, porque o que a gente está falando parece... né? Mas está aí. Você entra, pecador fica, e o discurso é: não, a Deus muda na hora que Ele quer e faz da hora que Ele quer, e ninguém denuncia o pecado. Não há disciplina na igreja. Cadê a disciplina? A disciplina foi para o... Misericórdia, irmãos. Mas ele disse: chamar pecadores ao arrependimento. Quando ele vier, ele disse, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Mas quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer o mundo do amor, da alegria e da dança? Não. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá fala o porquê de cada coisa. Irmãos, a gente também precisa saber andar nesse padrão, denunciar o pecado, chamar pecado de pecado. Eu vejo meu filho, às vezes ele fala: não, papai, isso não é mentira. Ele chama, os dois, né? Às vezes fala assim que é trollagem. Hoje em dia, mentira é trollagem, né? Porque no YouTube, lá nas historinhas, eu trolei, vamos trollar? Vamos trollar? Trollagem não é mentira. Então, enganar, mas a gente tem que dar o nome que a coisa tem, não é inventar outro nome. Hoje tem tanto nome, tem nome para tudo, irmãos. Trocaram os nomes de tudo. Eu não sei esse vocabulário novo, vocabulário moderno, não sei. Tá? Não sei mesmo, eu nem faço muita questão de saber, não. Mas eu sei que, graças a Deus, porque outrora, sim, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê, irmãos? Porque em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade. Um dia em que haverá na terra paz. E que será vencida a morte pela vida. E a escravidão, enfim, acabará. É só nesse dia, irmãos. É nesse dia de justiça, nesse dia de verdade, que a escravidão vai acabar. E que os povos venham celebrar com a gente, porque é em Cristo que há libertação. É só se o Filho vos libertar. Se você vem à casa do Pai e não deixa o Filho te libertar, você não é livre. Você ouve a verdade, mas você vai
Você pode até ter consciência, mas aquele que o Filho libertar, ele verdadeiramente será livre. E só Ele tem poder para salvar. Só Ele. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que vos fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, que hoje nós sejamos servos da justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, irmãos. Aquele que não conheceu pecado, ele não pecou, irmãos. O pessoal tentava, falava assim, não é possível, eu vou ficar de olho nele, eu vou achar um pecado nele, eu vou apontar e todo mundo vai... Mas ele não conheceu pecado. Deus o fez pecado, Deus lançou o pecado de todos nós sobre ele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, acho que Derones gosta de ler esse texto, Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso aqui eu me lembro de Rogério. Quem lembra da aula da plenitude dos tempos, de Rogério? Quem lembra? Quem teve essa aula da plenitude dos tempos? Ah, não é possível. Pouca gente, teve mais, hein? Eu não esqueço, não. A plenitude dos tempos, né, Rogério? Plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O plano estava de pé, irmãos. O projeto estava lá. Deus não perde o controle. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, queridos? Então, é o Espírito Santo que nos dá essa segurança, essa firmeza, que nos convence, que nos faz andar como filhos. E o pecado não é opressão, irmãos. Pecado não é opressão. Nem algo religiosamente errado ou circunstanciado à cultura, mas é uma dissonância à natureza divina no nosso pensar, querer e sentir. É uma dissonância. Não anda em compasso. Essas coisas, elas podem ser pecados, mas o pecado não é essas coisas. O pecado é muito mais profundo. O pecado é algo muito mais enraizado. E a gente precisa tomar cuidado com o pecado, não brincar e não deixar de denunciar o pecado e saber que eu sou o principal. Eu sou o principal, e que você seja também. E não fala que o outro é o pecador não, tá? Cuidado. Ah, essa mensagem, puxa vida, fulano não está aqui. Não está entendendo nada. Você, meu querido, é para você. É para você, não é para fulano, não. Aqui, os pecados, as obras dessa natureza caída, têm que ser vistos como pecado, chamados de pecado, sentidos como pecado e tratados como pecado por nós, filhos de Deus. Pois Deus é santo e no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, irmãos.
Quem pensa que lá no céu vai resolver alguma coisa, a porca vai torcer o rabo, se ela não for cotó. Lá no céu não resolve nada. Ou está resolvido quando partir daqui, ou lá já era. Tem que ser aqui. A Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15. Nela, vocês sabem onde que eu estou falando, nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nessa cidade que Deus tem preparado para nós, não entra pecado, nem o pecador, porque lá só entra aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E se ele é lavado, mais alvo que a neve ele é. Mais alvo que a neve. Deus não vê o pecado, Deus não olha o pecado, ele está justificado. Deus fez de Cristo pecado para aquele que confia nele, deposita toda obra, todo mérito de justiça, a obra de Cristo. O mérito é dele. Você pode ser até bonzinho, você acha, não presta. Toda a sua justiça é esterco, é trapo de imundície. Mas a obra de Cristo é perfeita. Você precisa confiar nessa obra e saber que você é um perdido pecador, mas que, pelo arrependimento, você alcançou salvação. Você alcançou essa salvação. E saindo agora do núcleo, irmãos, os beneficiários, para a gente finalizar, dos quais eu sou o principal. Aqui já estamos no segundo, eu pulei para a terceira parte. Os irmãos acompanhando vão ver que fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu estou agora no ponto, dos quais eu sou o principal, os beneficiários. Quem são esses beneficiários? São todos, porém eu sou o principal. O primeiro, a palavra grega aqui é protos. Acho que os irmãos já ouviram o irmão Valdir falar essa palavra também aqui, né? Protos. Significa primeiro, chefe, representante. Então, Paulo falava assim, dos quais eu sou o representante. Eu sou representante do pecado. Não é brincadeira não, irmãos. Paulo se colocava como tal. Humildade e sanidade cristã são necessários nos dias de hoje. Nós precisamos ter humildade, irmãos. É humilde que vai receber misericórdia da parte de Deus. É humilde. Eu fico, às vezes, vendo a Fátima insistindo na vigília, insistindo em buscar o Senhor, e toda vez ela fala das falhas dela. É nessa humildade que você chega lá, irmã. É nessa humildade que a gente chega lá. É na humildade da gente saber que a gente é falho, mas que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é perdoador, que o Senhor nos aceita, nos recebe, que a gente não desiste de lutar, que a gente não aceita nosso pecado, que a gente quer o que Deus quer para nós. E por fim, irmãos, a qualidade dessa palavra. Essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela é fiel. E digo mais, essa tradução aí nem é das melhores, tá? Revista atualizada. Porque o texto, ele não quer dizer a palavra como um todo. E tudo bem que ali os 2 pontos explica que palavra que é. Mas talvez uma leitura melhor seria: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, fiel é esta palavra que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Almeida, corrigida fiel, traduz dessa forma. Toda, a palavra toda nesse texto em grego, significa totalidade,
tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Ou seja, toda a qualidade dessa palavra, é aproveitada. Ela é em qualidade perfeita e em quantidade perfeita. É uma palavra, como o Derones gosta, suculenta. Ela é totalmente apreciável, é totalmente aceitável, irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Alguns aqui já viram na televisão fábulas? Nem levanta a mão, nem levanta. Mas fábula está em todo lugar. Fábula, e tem gente que ama fábula, gosta de viver só cerca de fábula. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres que Deus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então essa palavra está perto de nós, irmãos. Essa palavra foi falada aqui hoje. Essa palavra que denuncia o pecado, mas chama você, que sente esse pecado, ao arrependimento, chama você a aceitar o dom de Jesus, a salvação em Cristo. Então, se você quiser, essa pode ser a sua manhã de andar com Cristo, de ter uma experiência de salvação com Ele, porque Ele veio ao mundo salvar os pecadores. E essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Eu queria chamar a irmã Letir aqui à frente, o Zezinho e a Diva. Eu vou tomar uma água, enquanto isso. Pode comer. Aleluia. Amados, eu estou chamando esses irmãos aqui, porque eu pensei muito na igreja, penso na minha família, penso em tantos quanto eu amo, e eu preciso dizer para vocês o que o hino da harpa cristã, de número 422, diz que no céu não entra pecado. Então, queira mudar a sua vida, busque ser um inconformado. Não tema ser taxado de radical, não tema. Fundamentalista, se sofreis pelo nome de Cristo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Então nós vamos cantar essa música. Eu queria que fosse colocado o início dela, no céu não entra pecado. Vou colocar para os irmãos poderem iniciar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração
pois todos são cheios de amor. As dores da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para minha cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para minha cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são vencidos, lá mortos não hão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu para minha cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. Não queremos
porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém, queridos? Então, essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Eu sei que em breve eu vou poder dar um abraço no saudoso irmão Valdir, no irmão Adenite, e tantos queridos, né, no irmão Edson Gomes, no Celso Cardoso, dando um glória a Deus bem alto, e tantos outros irmãos, tantos outros que partiram, meu pai, parentes, muitos que aqui tem alguém que partiu, nós vamos encontrá-los e vai ser uma festa muito grande. Amém, queridos? Mas para isso, creia nesse Jesus que veio ao mundo salvar os pecadores. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos.